E vamos para mais lembranças, né? Bom, no último vídeo de lembranças a gente falei um pouco sobre a casa que a gente foi morar, como era a estrutura, como era a vizinhança, mais ou menos, o que tinha por perto, coisas básicas nesse sentido e como foi chegar nessa casa a Primore, né? Bom, como era viver nessa casa, né? Como era a vida em si nessa casa. A minha vida de criança sempre foi uma vida meio diferente do que se vive hoje, tá? Minha mãe sempre educou a gente pra gente fazer tudo, desde cozinhar, arrumar casa, varrer casa, tudo desde criança eu fazia. Por exemplo, meu primeiro arroz que eu cozinhei, tinha 7 anos, eu estava na primeira série, já fazia arroz, já sabia fazer algumas coisas. Ah, e sempre que possível minha mãe inventava uma coisa ou outra dentro de casa, já que meu pai passava o dia todo trabalhando, né? Meu pai era um cara muito especial. Ah, era duro, rude, era grosso, às vezes, na maioria das vezes, mas era um cara muito carinhoso, atencioso, é, até de certa forma brincalhão também. Só que ele era um cara muito explosivo também, né? Muito explosivo. E as broncas que eu levava dele, nunca apanhei dele, nunca. Dele sempre a gente teve broncas. Bronca ele dava muito. Xingava a gente pra caramba. Era um negócio bravo da porra mesmo. Mas sempre com a razão. A gente só fazia essas coisas quando a gente tava errado, tava fazendo alguma coisa que não era para ser feita, né? E assim era meu pai, né? Gostava muito de dar beijo, era beijoqueiro pra caramba. Toda vez que a gente saía, que ele ia trabalhar, né? A gente acompanhava ele até o portão, aí ficava esperando ele, né, atravessar a linha de trem, que ele pegava o ônibus. Era da linha do trem? Não, era do outro lado. Ou era da linha de trem? Ele pegava o ônibus do outro lado da linha do trem. Agora não me lembro. Ou era da linha do trem ou era na avenida. E a gente ficava no portão esperando até ele virar a esquina. E a gente dava tchau pra ele retribuía o tchau e depois a gente entrava. Sempre foi assim. Todos os dias. Ele nunca saía sem dar um beijo na gente, sem a gente ficar no portão esperando ele sair para dar o tchau para ele, para a gente poder entrar. Sempre, sempre, sempre foi assim. Pelo menos até enquanto a gente era criança, né? Sempre a gente teve esse lado carinhoso dele. Sempre foi muito bom isso aí. Minha mãe também sempre foi muito carinhosa, mas ao contrário de pai, ela não era muito de estar brigando, alengando. Era de lapiar mesmo. Ela gostava de resolver muito na cinta. Apanhei muito de cinto. E às vezes sem razão, que a culpa não era minha, era mais de Demetrios. Mas depois eu vou contar umas histórias sobre isso aí também. Ah, bom, as crianças da rua, crianças normais, né? Como sempre, criança. E naquela época era super normal isso. E eu acho que está se perdendo um pouco da essência disso, né? O de tirar onda, o de sacanear. Sempre eu fui o gordo da turma. Sempre fui a chupeta de baleia, sempre fui a rolha de pulso, sempre fui a orca, sempre fui a bola. E nem por isso tô traumatizado, nem por isso sou infeliz porque eu sofria bullying. Puta que pariu, foda-se isso aí. Era. Cara, forma seu caráter com essas coisas, sabe? Eu acho que hoje a galerinha também tá muito
Ai, não me toque, ai, sabe? Tá muito chato o negócio hoje. Eu acho que a geração futura, sei lá, o Brasil tá. A nossa civilização também é complicada. Estamos educando e estamos criando crianças e jovens para se tornar adultos fracos. É, exatamente isso. Vamos ter uma geração futura de gente fraca, de gente que se abala com qualquer porcaria. Bom, mas tô fugindo um pouco do assunto da coisa. Bom, a minha mãe sempre inventava de jogar uma toalha de mesa no chão para fingir que a gente tá fazendo piquenique. Sempre passeava com a gente ia pro parque da cidade, a gente ia fazer feira, ia pro supermercado. Sempre ela dava um jeito de transformar aquilo ali numa brincadeira, né? Até arrumar a casa, trabalhar dentro de casa, ela dava um jeito de transformar aquilo ali numa brincadeira e era muito legal, muito bacana mesmo aqui, essa atitude dela. Ah, mas sempre, como eu era o mais velho, era o mais gordo, o mais saudável, as coisas sempre sobravam pra mim, né? Eu era o burro de carga naquela época. Mas tranquilo, foi o que me forjou o homem que eu sou hoje, né? Ah, minha mãe gostava muito de guardar recordações da gente, inclusive ela gravou fitas com a gente falando, só que essas fitas eu achei todas elas, estavam tudo guardadas, terminaram mofando. Quer dizer, hoje também não existe nem toca-fita pra gente tocar esse negócio direito. Mofaram, estragaram, então essas se perderam. Uma dessas fitas que me vem sempre na memória, porque eu sempre escutava, era a fita de quando eu tinha 4 anos de idade, que, que era eu falando algumas coisas, cantando música. Uma das músicas que eu tava cantando era Caminhoneiro, de Roberto Carlos, tava na moda naquela época. Bem, bem legal. E é isso. Esse período foi assim. Minha mãe sempre com a gente, meu pai sempre trabalhando. E quando eu comecei a ir para a escola, foi legal também, foi muito bom. Quando eu comecei a estudar na a escola metodista de primeiro e segundo grau, professor Omar Daibert. Gostava muito dessa escola. Minha primeira vez no dentista foi lá, nessa escola, muito boa. Comecei a primeira série, muitas crianças na escola, muito chupeta de baleia, rolha de pouso, essas coisas todas, de criança normal. Ah, era muito estudioso. Mentira. Nunca gostei de estudar. Nunca. Estudar nunca foi minha praia. Mas porque Deus me deu um dom de captar as coisas fácil. Eu aprendo fácil. E minha menor nota nessa escola, durante os 4 anos que eu estudei nela, foi um 9,75. E olha que eu fiquei puto com essa nota. Porque todas as minhas notas eram 10. Eu passava no primeiro semestre, porque a média sempre foi 10, era para ter, durante um ano, era para se ter 40 pontos, né? Porque a média era 5. E eu fazia os 40 pontos no primeiro semestre. As 4 primeiras provas, eu já tinha 40 pontos. Ou seja, eu já passava por média no primeiro semestre. Ou seja, eu poderia estar passando de série a cada meio ano, né? Porque se eu tinha que ter 40 pontos para passar de ano, eu já tinha 40 pontos no primeiro semestre, eu já podia passar para a segunda série, para a terceira série, né? Então, era para ser assim. Mas o sistema educacional não é assim, né? Bom, ah, minha menor nota foi 9,75 em uma prova apenas. E eu fiquei muito puto com isso.
Me lembro muito bem disso aí. Colei uma vez sem saber que eu estava colando. Não tinha malícia disso aí. É, colei na ingenuidade. Eu fui fazer a prova, teve uma pergunta que eu não sabia, eu peguei o livro embaixo da carteira e fui ver, consultar o livro para me lembrar o que é que era. Não sabia que isso era colar, não tinha a mínima noção disso. Ah, a professora viu, na hora não me reclamou. Depois que ela me entregou a prova, que ela até me deu 10 também, nunca tinha isso. Ela conversou comigo, falou o porquê que, que eu não podia fazer aquilo. Eu disse, ó, isso aí que você fez tá errado, não pode fazer, porque essa prova é para testar o seu conhecimento. Então você não pode consultar os livros, porque isso aí é uma coisa errada. Foi quando eu vim entender que não podia fazer aquilo e nunca mais fiz. Outra coisa interessante da escola também, me lembro, que eu aprendi o alfabeto em São Paulo. Eu aprendi o alfabeto em São Paulo. Então, o alfabeto para mim sempre foi o quê? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, né? Quando eu chego em Aracaju, que a gente vai ver o alfabeto, né? Aquela coisa toda, eu comecei a estudar e ver e digo, professora, tá errado isso. Não tá certo. Porque o alfabeto que ela me ensinava era o quê? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N. E eu não aprendi dessa forma. Era diferente o que eu sabia. Mas cheguei para ela e disse: professora, tá errado. O alfabeto não é assim, não. O alfabeto é assim. Expliquei, disse a ela como era o alfabeto. Ela olhou para mim e disse: riu que só a porra. Ela ria, mas não é aquele riso de chacota. É aquele riso de ver a inocência que eu tava e ensinando a ela como era o correto, né? E ela disse: não, aqui o alfabeto é assim, é diferente. Então você aprende esse aqui agora. Muito, muito legal mesmo, muito bom. Foi um bom período aquilo ali. Foi lá também que eu dei meu primeiro beijo de boca. Não sabia nem que porra era isso, mas dei um beijo de língua. É. Na hora da saída, tinha uma casa que tinha um muro derrubado. Uma menina me chamou, a gente foi pra lá. A menina até bem mais velhinha, né? E o meu primeiro beijo de língua. Não sabia nem o que era. Mas que foi bom, foi. Vou mentir. Foi minha primeira briga também. Bati tanto no menino. Bati tanto no menino. A coordenadora da escola, a diretora, me pegou, levou lá pra dentro, fez um bilhetinho e mandou entregar pra minha mãe. Quando eu chego em casa, entrego o bilhete a ela. Tranquilo, nunca menti, nunca fiz esse tipo de coisa, né? Na minha vida sempre eu aprendi que não se deve mentir, não se deve fazer coisa errada e aprendi muito isso. Passei um tempo da minha vida esquecido disso, mas graças a Deus eu voltei para o caminho certo. Depois eu vou falar nesse ponto também. Ah, e por que foi a briga? Né? Minha mãe falando comigo e disse: por que que você bateu no menino? Porque a professora não colocou que eu briguei. Ela disse que eu bati no menino. Ai, Jesus. Por que que você bateu no menino? Eu digo, porque ele veio passar a mão na minha bunda. Simplesmente isso. E minha mãe sempre me ensinou que meu corpo era sagrado, não podia ninguém mexer, a não ser quando eu me casasse. Ou minha mãe e meu pai que podiam mexer, né?
Então, nesse dia eu estava na aula de educação física e esse menino sempre mexendo comigo e volta e meia quando eu passava, ele passava a mão na minha bunda. Primeira vez eu olhei para ele e disse: "Não faça isso". Na segunda vez que ele fez, eu digo: "Não faça isso". E terminou a aula de educação física. Quando foi na saída, na hora da saída da escola, a gente saiu, ele com a turminha dele, querendo dar uma de tirador de onda, de não sei o que, parará, veio e passou a mão na minha bunda de novo. Na hora que ele fez isso, eu simplesmente virei ele, dei um soco na cara que ele caiu meio atordoado. Um soco assim virando. Pá! E como eu sempre fui gordo, né? Sentir dor era difícil pra mim, não sentia essas dor todas não. A não ser que batesse na cara, mas no corpo em si era meio difícil sentir dores, né? Ele tentou vir reagir, que eu bati e fiquei na minha. Ele tentou vir, levantou, veio reagir. Na hora que ele veio reagir, eu simplesmente corri e me joguei em cima dele. Na hora que eu me joguei em cima dele, ele pá no chão. E eu fiquei sentado em cima dele e batendo na cara dele. Só isso. Não fiz mais nada. Às vezes é bom ser gordo, viu? É legal. E naquela época era legal também que a gente decidia as coisas no tapa, né? Não é feito hoje em dia que tudo é. Ai, seu filho bateu no meu filho, você vou lhe processar. Ah, processar a puta que te pariu. Bom, hoje seria assim, se acontecesse isso, né? Na minha época, não. A escola chamou minha mãe foi pra reunião, explicou o que aconteceu, a diretora, a professora me deu razão, chamou a mãe do outro menino pra conversar, pra dizer o que ele tava fazendo também. Eu sei que depois desse dia, ninguém na escola se meteu a besta de ficar mexendo comigo. A não ser os apelidozinhos, que era normal, essas coisas. Mas mexer, né, de querer ter alguma coisa. E quando eu me falava, acabou-se, ninguém mexia mais com nada daquilo ali. Bons tempos, legal. Muito bons tempos. Muito bom mesmo. Na época que eu ia pra escola, era bem chato. A gente não tinha muita grana, né? E eu colocava os livros dentro de uma maleta. Bem parecido com mala de viagem. Tinha umas alcinhas bem fininhas, colocava nas costas, ficava aquela coisa quadrada assim, retangular nas costas, e com aquilo ali. Eu tinha uma vergonha daquilo. Eu odiava aquela maleta. E naquela época a moda ou era você andar com os livros na mão, ou usar aquelas bolsa, bolsa normal que hoje se usa, bolsa de costa mesmo, né, que se usa hoje em dia. A moda naquela época era aquilo ali. Bolsa de nylon, né? Que tava nas costas, toda, né? Legalzinha. E eu não podia ter uma bolsa daquela, né? E minha mãe não deixava eu ir, porque ela tinha uma bolsa dessa de nylon, que ela botava as coisas que era para viajar, né? Ah, e teve uma vez que eu peguei essa bolsa de nylon dela, escondi no jardim, saí, peguei meus livros, botei dentro da bolsa e peguei a minha bolsa, a minha maleta e escondi no jardim. E fui pra escola com aquela bolsa, todo pimpão, bolsa legal, da moda, parará. E quando eu chego em casa, que entro no jardim para pegar a bolsa, para botar os livros de volta e colocar a outra bolsa, cadê a maleta? Não estava no jardim. E eu fiquei doido, fiquei doido. E agora o que é que eu faço? Como é que eu vou entrar em casa com essa bolsa? Minha mãe vai brigar comigo e não sei o que, e parará. Não é que minha mãe tinha achado a maleta? E estava só esperando e não falou uma palavra. Aí eu tive que contar a ela, mãe, eu peguei a bolsa porque eu não queria ir com essa, a senhora não deixava. Deixei minha maleta ali, alguém roubou minha maleta e tô com essa bolsa aqui agora. Agora eu não vou poder ir mais pra escola com a maleta, que não tem mais a maleta. Vou ter que ir com essa bolsa pra escola, né?
Aí ela olhou pra minha cara, seu cabra safado. A maleta tá ali. Eu que peguei que ela tava lá na coisa. Ela tava esperando pra ver se eu ia mentir pra ela. Nesse dia ela não me bateu, não. Só reclamou porque eu tinha feito uma coisa errada. Mas como eu falei a verdade e assumi, nesse dia eu não apanhei, né? Legal, né? Muito bom. E assim foram, foi minha vida, um pouquinho de como era dentro de casa e um pouquinho de quando eu comecei na escola. Ah, eu achava que ia dar uns 3 vídeos de Aracaju, mas vai dar mais. Bom, no próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre a minha vida com as crianças da rua. Ah, algumas coisinhas que eu aprontei e algumas outras coisas que eu lembrar.